Mas tem que ser algo intencional, acender essa chama que está no nosso coração e querer iluminar as outras pessoas também. É algo intencional, é algo que a gente olha e diz: eu não posso pegar isso que Ele me deu e simplesmente reter para mim, mas eu tenho que pegar e passar adiante, porque é isso que Ele fala em Filipenses 2,15. Abram, meus irmãos, por gentileza, esse texto, para mim, um dos textos mais lindos, e eu vou explicar por quê, que existem na Bíblia. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Ele diz o que aí? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando eu me vi pegado a esse texto, meus irmãos, eu lembrei de algumas noites. Eu gosto muito de acampar. Às vezes eu vou lá para a beirada do rio mesmo. Já levei até Esté para acampar comigo. Ela ficou riquinha, né? Pai, quando é que o senhor vai de novo? E eu sempre costumo, quando eu estou acampando na beira do rio, eu me levanto aproximadamente entre 3 e 4 horas da manhã para ver algo que eu acho espetacular. Geralmente nesse horário, por incrível que pareça, o vento não está soprando com muita força, ele está geralmente mais calmo, e o céu, quando ele está limpo, ele fica tão estrelado, que fica visível demais a luz das estrelas sobre mim, até parece que o céu ele baixa mais um pouco. E a coisa mais incrível que eu acho é quando eu sento na beira do rio, que eu vejo o céu refletindo no rio. O céu reflete e espelha, o rio reflete e espelha aquele céu maravilhoso e ilumina tudo ali que está ao redor. E isso me trouxe algo, bateu um estalo muito grande. Meus irmãos, nós somos como luzeiros. Na nova versão transformadora, ela diz que nós somos como estrelas neste mundo escuro. O que é que ele está querendo dizer? Quando a vida das pessoas estiverem mais escuras, quando parecer que não tem de fato mais jeito, quando elas não conseguirem vir a Cristo por suas próprias forças, é neste momento que a nossa luz tem que brilhar, de tal forma que elas vejam o reflexo do céu em nós. Eu falo isso com muita propriedade e eu digo por quê. Eu lembro que quando eu namorava com Sandra, eu estava na casa dela certa vez, e o telefone tocou e uma pessoa disse assim: Alcimar, uma pessoa de minha família, estava passando por uma dificuldade muito grande, muitos transtornos, estava uma coisa horrível, a vida dele toda bagunçada. E ele disse assim: eu queria que você viesse aqui na minha casa. Eu disse: eu vou. E Sandra disse: mais uma hora dessa, está tão escuro. Eu disse: eu vou. E eu fui lá na casa dele, e quando cheguei lá, essa pessoa olhou para mim e disse assim: Alcimar, quando eu olhei, eu me assustei com a situação dela naquele momento. E essa pessoa olhou para mim e disse assim: Alcimar, eu tenho que conhecer esse Deus que mudou a tua vida, Alcimar. Eu tenho que conhecer. Porque se Ele mudou a tua vida, qualquer um ia ficar irritado com isso, né? Porque dizia o cara era tão ruim que Deus não podia nem mudar. Não, mas ele disse: se Deus mudou a tua vida, eu também tenho certeza que Ele pode mudar a minha vida. Naquele dia eu entendi que as minhas ações no meio de minha família iriam mudar pessoas, como mudou a vida dos meus irmãos e de outros também. Você é aquela pequena luz que começa a brilhar dentro de sua casa como a candeia. Passaram-se 3 anos aproximadamente. Casei com Sandra, conseguimos nossa casinha, chão batido mesmo, não tinha cerâmica nem nada, mas a gente já entrou para correr, para fugir do aluguel. E certa vez eu estava, era aproximadamente acho que já era mais de meia-noite, porque a gente assistiu até tarde e nos preparamos para dormir. E quando eu fui dormir, alguma coisa me inquietou o coração e dizia assim, e aquela voz dizia: vai na casa de fulano, vai na casa de fulano, vai na casa de fulano. E eu virava para um lado, virava para o outro, fui orar por um instante. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E aquela coisa me sufocando: vá na casa de fulano, vá na casa de fulano. Digo: meu pai do céu. Aí eu disse: Sandra, alguma coisa está me dizendo que é para mim ir na casa de fulano.
E ela disse, mas uma hora dessa, tem certeza, a casa dele é muito esquisita, meu filho. Eu vou, mas a gente vai ficar aqui sozinho. Não, mas eu vou, eu tenho que ir. Se ligue para ele, eu liguei um monte, liguei, nada da pessoa atender, eu digo, eu tenho que ir lá, eu vou. Peguei a moto, montei e fui embora. Cheguei lá na porta da casa dele, era bem esquisito de frente, meu Deus, era mato para um lado, para o outro, e eu desconfiado, disse, você é assaltado aqui, né? E eu batendo na porta, batia, fulano, e olhando para trás, né? Fulano, batia na porta e nada dele vir, depois que eu estava quase indo embora, eu vi quando acendeu uma luzinha lá no quarto, a pessoa botou a cabeça para fora e veio até a porta. Quando essa pessoa chegou até a porta, ele abriu, e quando ele abriu, eu olhei para ele, os olhos banhados em lágrimas, ele se abraçou comigo, nós nos abraçamos ali, ele chorou, e eu disse, tu já comeu? Ele disse, ainda não. Eu disse, vamos comer? Né? E a gente foi, sentou lá na mesa, eu fui com ele, preparei rapidinho lá um cuscuz mesmo, mas lembro como se fosse hoje, com um pouco de salsicha e uma charquezinha, né? Ele comeu, eu tomei uns copos de suco também, e ali eu orei junto com ele. Passei um tempão, eu não lembro que horas foi que eu saí de lá, mas eu passei um tempão, e quando ele estava bem calmo, disse, está calmo, disse, pode ir, Alcimar. Tem certeza que pode? Se você quiser, eu durmo aqui, eu boto um colchãozinho aí no chão, eu durmo. Não. Ou a gente passa a noite aqui orando. Não. Então eu orei por ele, dei outro abraço e fui embora para casa. Passados alguns anos, essa pessoa na minha célula, orei muito por ele, convidei muito, ele se converteu. E quando passou-se alguns anos, ele disse, Alcimar, tu lembra daquele dia que tu fosse na minha casa? De madrugada, eu disse, lembro. E ele disse, naquele dia, meu irmão, eu estava chorando no meu quarto, com a faca na mão, e eu ia me jogar contra a parede, com ela no meu peito. Eu queria me matar. E você chegou na minha casa. E eu hoje conversei com essa pessoa, eu disse, meu irmão, eu não estou errado mesmo não, foi isso mesmo? Ele disse, foi. Eu chorei de novo junto com ele, porque eu vi que, de fato, meus irmãos, vale a pena servir a Deus. Quando essa luz ela passa para as pessoas, quando a gente consegue ser sensível e sincero, de fato. Neste dia eu conheci que, de fato, nós podemos ser luz pelo nome de Cristo, pela força e o poder do Espírito Santo. Essa pessoa é uma das maiores bênçãos que nós temos em nossa igreja, e eu falei para ele hoje, você um dia vai contar esse testemunho, para que o povo seja edificado através da palavra que o Senhor vai colocar em tua boca. Nós somos como luzeiros no mundo. Às vezes nós não vamos conseguir transformar toda uma nação corrupta, mas às vezes nós vamos transformar uma vida só, e ela vai trazer inúmeras outras pessoas para Deus. Há quem diga que no dia que Billy Graham se converteu, o pastor que foi pregar, ele saiu irritado porque perguntando a Deus por que era que ele não tinha sido mais usado para salvar pessoas, porque apenas um jovem tinha se convertido, e esse jovem foi Billy Graham. Billy Graham transformou, de certa forma, esse século passado, através das pregações e das missões pelo mundo. Talvez você não consiga mudar a vida de muita gente, mas se você mudar uma vida só que está em trevas, você já é luz neste mundo. Você já é luz deste mundo.